Fala aí, meus amigos são paulinos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos chegando para falar das últimas informações que envolvem o São Paulo Futebol Clube. A gente começa pedindo para você que está ligado, para você que está conectado em nosso canal, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like e compartilhar também para a galera, tá bom? Vamos ao nosso giro de informações. A gente começa a falar da vitória importante do São Paulo, porque, digamos assim, a carreta estava pesada, estava grande e precisava de uma vitória daquelas, como ontem, diante de um Flamengo, dos melhores Flamengo que a gente já viu, o melhor Flamengo. Peças de reposição a todo momento a gente via no time do Flamengo. Saísse um, tinha outro para repor da mesma forma. Esse é o Flamengo, e ainda buscando jogadores no mercado. Diante de um São Paulo esfalerado financeiramente, certo? Não time, mas um time desacreditado. Uma desconfiguração de descrença que vivia o São Paulo. Nada como justo, porque o São Paulo não fez um bom primeiro tempo, mas conseguiu se equilibrar. O Crespo voltou a utilizar o esquema com 3 zagueiros. Eu vou me redimir de uma coisa que eu falei, mas ele precisa melhorar muito. Eu não sei o que está acontecendo com o Alan Franco. Ele precisa melhorar muito. Talvez se adaptar a essa nova função de zagueiro pelo lado direito. Eu sempre falei que o Alan Franco, ele é muito bom zagueiro pelo lado esquerdo. Inicialmente ele não vem vivendo um bom momento, mas é o cara que ainda todas as comissões técnicas, por últimas que passaram pelo São Paulo, acreditam no Alan, né? Então, a zaga pelo Sabino. Sabino é um cara que chegou desacreditado no São Paulo pelos próprios torcedores de São Paulo, aqui mesmo, nesse mesmo canal. Eu falava aqui, vamos dar tempo ao tempo. O Sabino é aquele cara que você não pode exigir dele mais do que ele pode te entregar. E eu acho que o trio de zaga ontem fez isso. Falharam, momento falha, todos, ninguém é perfeito. O ser humano ele é a tendência que ele fale. Mas eu gostei da apresentação dos 3 zagueiros ontem. Se esse São Paulo de ontem, do segundo tempo contra o Flamengo, for o São Paulo do Campeonato Brasileiro, vai brigar por coisas. Vai brigar por coisas. A diretoria está prometendo ajeitar aí os salários atrasados, ele demais, que faça isso. Se realmente isso é prioridade, parabéns para a diretoria do São Paulo se colocar isso como prioridade, né? Então a gente viu um São Paulo que queria, mordendo a todo custo. Muita gente fala da marcação do São Paulo. A marcação do São Paulo não é coletivo e não é também por zona. A marcação do São Paulo ela é individual, né? Ela é individual. Você vai buscar os jogadores, marcação individualmente. Contra o Flamengo funcionou. Por quê? Por que funcionou contra o Flamengo? Porque os jogadores do Flamengo são jogadores de qualidade de movimentação. Então você precisava buscar esses caras. E para mim ontem funcionou. Com exceção da falha do gol, mas ali é um ajuste que é início de temporada. O Flamengo veio com o seu terceiro jogo para o time titular. O São Paulo já vinha para o 6º, ou para o 5º, se não estiver enganado. Mas o São Paulo que foi na base da superação. Ontem o Morumbi, esse Morumbi, mesmo com pouca gente, com 20 mil pessoas, que abriu o leque depois da vitória de ontem para que no sábado tenha mais de 40 mil pessoas no Morumbi no jogo contra o Santos do Campeonato Paulista, que é um jogo que o São Paulo também tem que vencer. Então, meus amigos, é isso. É esse o Flamengo, é esse o São Paulo. O São Paulo de ontem. A gente viu o São Paulo de ontem que a gente quer ver o São Paulo mais ainda. E aí, ontem estava todo mundo ali na esperança, na expectativa, né, gente? Que a gente vai chegar. O Crespo, ele demorou para mexer, mas em parte a gente entende que pode ser uma convicção dele, né? Uma convicção que partiu dele mesmo. Entendo. Muita gente tem que entender, o Lucas, muita gente queria inicialmente o Lucas iniciando contra os 11,
Mas ele, opção técnica mesmo, o Lucas ficou no banco de reserva. Então, gente, ontem foi um jogo que a gente sabia que o São Paulo não ia entregar assim uma vitória de graça para o Flamengo. Pelo que tudo que vem acontecendo, a chegada do Rafinha, já chegou sendo direto em algumas coisas, então algo tinha que ser feito. E o jogo-chave era o jogo de ontem. O jogo-chave era o jogo de ontem. O Luciano, ele comentou a declaração de Crespo que falou dos 45 pontos, né? E falou para proteger o elenco, abre aspas, se o professor falou que foi para nos blindar, que bom. Como eu falei ali, a gente vai pensar jogo a jogo e depois a gente fala o que o São Paulo realmente quer. O São Paulo tem que sempre, segundo o Luciano, brigar, né, mirar o topo da tabela. Isso é inegociável, isso não pode acontecer. Isso já partiu do Rafinha, hein? Já posso dizer que já partiu do Rafinha. Disse que o Rafinha no vestiário chegou e foi importante o Rafinha no vestiário. Já chegou chegando mesmo e é isso que tem que ser, né? E é isso que tem que ser. Ontem a gente viu o desabafo do Gabriel Sá. Um jornalista mais São Paulino do que eu, acho que eu tenho o Gabriel Sá e o Senna. Cara, sinceramente, eu pensava que era só eu. Mas ontem o Gabriel e o Senna saíram da casinha, né? Assim, mas expressou da maneira que realmente tinha que se expressar, nós estava entalado. Aí feito um corte naquele bancada, o Gabriel Sá falou que teve funcionário do São Paulo ligando para os jornalistas e falando mal do Crespo antes do jogo contra o Flamengo. E ele cita que esse funcionário trabalha para o Júlio Casares. Um dos cortes aí que foi feito ali na hora, tá? Trabalha para o Júlio Casares. Então foi meio que um desabafo, né? Quanta falta de respeito, né, cara? Um funcionário desse querendo mal. Até ontem, antes do jogo, ninguém, a mídia, a nossa mídia aqui, independente, não estava pedindo cabeça do Crespo. A gente estava pedindo que o Crespo melhorasse. O São Paulo precisava jogar bola, o São Paulo tem que jogar futebol. É um time cirúrgico. O time do São Paulo vai ser um time cirúrgico nesse ano no Brasileirão. Não vai ser um time que vai dar espetáculo, mas é um time que vai ser cirúrgico. E isso, o torcedor do São Paulo quer ver isso. Vai ser um time cirúrgico. Não vamos esperar espetáculo. É um time cirúrgico, parecido basicamente com o time do Zubeldia. Só que ele vai ter mais peças à disposição. E a gente espera que esse ano seja um ano de muita gente sair machucado. Ontem muito falando, o Mike saiu o quê? O Mike saiu machucado? Não, o Mike não saiu machucado. O Mike saiu sentindo cãibras. O que nós realmente precisamos para esse esquema 3-5-2 continuar funcionando, dando liga, a gente precisa de um camisa 5. Baita volante, camisa 5. E muita gente fala, mas tem o Matheus Ferreira. Eu acho que não é testar o Matheus Ferreira contra o Flamengo, contra o Santos, contra o Corinthians, contra o Palmeiras. É testar o Matheus Ferreira contra o Chapecoense, contra o Vitória, contra o Atlético Paranaense. Aí sim é testar o Matheus Ferreira, que ele é o nosso 5 que nós temos hoje. Não sei nem se estava no banco ontem. Ele é o nosso 5 que nós temos hoje. Entendeu? Esse é o cabeça de área que nós temos. O Pablo Maia é ele também, é 5? O Pablo Maia é 5, mas o Pablo Maia vem atravessando um mau momento, né? Então, esses jogadores precisam se recuperar. E talvez essa vitória diante do Flamengo, né? O melhor time hoje no Brasil, disparado, que tem craques. O Flamengo tem jogadores de qualidade, tem craques, tá? E não consegue, o Flamengo é uma pedra, o São Paulo é uma pedra no sapato do Flamengo, né? Existe, mesmo com o Flamengo, esse poderio todo, os jogos entre São Paulo e Flamengo, se você for pegar um retrospecto dos últimos jogos, há um equilíbrio total, né? Jogos no Morumbi, jogos no Maracanã, há um equilíbrio total. E o que o São Paulo tem que fazer é fazer do Morumbi essa atmosfera, mesmo com poucos torcedores. Gente, 20 mil é muito torcedores, né? O problema é que você colocar 20 mil no Morumbi não vai sentir muito efeito. Aí você pega uma arena dessa, coloca 20 mil, tá lotado, né? A atmosfera é outra. Isso é verdade.
Isso é verdade, concordo, né? Mas, enfim, é isso, né? É vitória importante na raça, na disposição, e o São Paulo agora descansa, tem um jogo contra o Santos, outro jogo importante, vai ser no Morumbi, sério mesmo, tem que encarar com muita seriedade, com disposição, como foi ontem, né? Então, esse São Paulo de ontem, principalmente o São Paulo do segundo tempo, é o São Paulo que o torcedor quer ver em todo o campeonato brasileiro, porque se vai priorizar o brasileiro ou não, ou vai priorizar a Copa Sul-Americana ou não, ou Copa do Brasil, os matas-matas, mas aí o Crespo precisa também de repor com algumas peças, ele precisa de peças também, o Crespo, né? Então o São Paulo voltou ao esquema 3-5-2, o Crespo ontem, fez diferente, né? Que eu gosto dessas alternâncias, ele tem que fazer isso. Eu gosto que ele tem que fazer isso. No jogo pode ser um 3-5-2, no outro pode ser um 4-2-3-1, no outro pode ser um 4-4-2. Enfim, ele tem que fazer isso. Essas variações táticas é bom para ele. Ele começa a ganhar mais confiança e o torcedor volta a ter aquela credibilidade de depositar tudo aquilo que o Crespo realmente merece. Mas troca de posição, troca de treinador, fora de cogitação, porque nesse momento a diretoria fala que não, bastidores diz que o Crespo perdeu forças, mas uma vitória gigantesca de estreia no Campeonato Brasileiro ontem, acho que deu uma respirada legal pro Crespo, e muito respirada, porque não era questão dele ser demitido, a questão é o desenvolvimento do time em campo, né? O Crespo precisa melhorar muito, claro. Essas trocas, essas substituições, ele precisa agir rápido, ele demora muito para mexer, demora muito, né? E aí já deixa o torcedor irritado. Mas vamos comemorar, vitória importante, vitória na raça, 3 pontos dentro de casa, não pode perder. São Paulo foi lá, buscou, tem que fazer o Morumbi como sua arma, né? O Morumbi tem que ser a sua arma nesse Campeonato Brasileiro, não perder ponto, não dar ponto de graça, né? Esse é o São Paulo, que perde para a Portuguesa e ganha do Flamengo. Esse é o São Paulo que nós vamos ver na temporada de 2026. Mudar um pouquinho de assunto, Dorival Júnior sobre a negociação caída por Alisson. Ele abre aspas e fala o seguinte: sinto muito, é uma pena, vamos olhar para frente e buscar o que for do nosso alcance. Naquele dia eu só falei porque estava tudo quase encerrando e finalizando, segundo Dorival Júnior. E aí, Crespo sobre Marcos Antônio, vamos falar também aqui, ó. Abre aspas, eu quero todo mundo aqui, mas nunca pensei em mim, sempre no São Paulo. No mercado tem o Rui Costa e o Rafinha. Eles vão escolher o que é melhor para o São Paulo. Ele vale o que vale, porque joga bem. O Flamengo tentou, ofereceu ali valores na casa de 25 milhões de euros. O São Paulo pediu 25 milhões de euros. O São Paulo pediu, quer? 25 milhões. Ele está para nós como o Caio Jorge fez ali uma semelhança. Está para o Cruzeiro. Então, Flamengo, se você quiser levar o Marcos Antônio, é isso. Nesse momento, eu espero que o Harry Macias segure a palavra, mantenha, não dê jogador mais de graça, a preço de laranja podre na feira, no mercado e de banana, como fez e fazia essa diretoria anterior. Espero que o Harry Macias faça diferente, né? Faça diferente. O Luciano destaca a postura do São Paulo em vitória contra o Flamengo. Ele fala de um espírito de guerreiro. É isso que está faltando em vocês. Quando o Rafinha chega e diz: gente, salários atrasados, mas não é servir de amoleta para nenhum. Não disse que não serve de amoleta para nenhum, né? Eles já entenderam o recado. Danielzinho falou sobre o trio com Bobadilha e Marcos. Abre aspas. Eu tento passar tudo aquilo que eu aprendi em questões táticas, de organização, de leitura de jogo. Então tá sendo muito positivo, porque a rapaziada é muito boa. Marcos Antônio, o próprio Bobadilha ali também. O Pablo Maia, ele falou dos colegas, né? Falou dos colegas. O Pablo Maia também, que entrou, a rapaziada tá de coração aberto e aceita bem as orientações. Isso tem nos ajudado muito. E sobre a entrega do grupo, abre aspas, no futebol, se você não se entregar, se você não competir, o futebol, ele não perdoa. Então, acho que tem que ter muita humildade para a gente competir, para a gente pagar o preço. A gente só tem sucesso se pagar o preço. O caminho é esse, vamos continuar
pagando esse preço. Palavras ali do Danielzinho, tá? E aí, cara, eu concordo com o Danielzinho. E o Crespo foi perguntado sobre lá os 45 pontos, né? Faltam 42 pontos. Ou você realinhou as expectativas? Aí o Crespo fala o seguinte, ó, abre aspas, tem um sangue ganhador, igual ao São Paulo. A ideia é construir com calma. Talvez errei na comunicação, mas a ideia é essa, né? Segundo aí o Crespo, né? Gente. O Crespo também lhe confirmou a volta do Alisson ao São Paulo após negociação com o rival. Abre aspas, se estiver bem, vai jogar. Palavras do Crespo. E aí, torcedor, o que você acha aí? O Crespo o Rafinha também, acho que conversou com ele, né? O Rafinha também conversou com ele, né? Então tem tudo isso aí. E aquilo que a gente falou sobre a questão do Flamengo, né? O Flamengo se reuniu ontem, aliás, com o São Paulo, né? Ouviu do Rui Costa e da diretoria, o Tricolor, por sua vez, disse que o volante tem avaliação de valor parecida aí com o Caio Jorge, algo em torno de 30 milhões, 186 milhões de reais, somente isso, tá? 186 milhões de reais, tá bom? Só para lembrar aí para vocês. Vamos lá, os próximos compromissos do São Paulo. Pelo Campeonato Paulista, no sábado às 8h30, encara o Santos. O jogo será no Morumbi. A volta do Brasileiro, quinta-feira, dia 4 de fevereiro, será também contra o Santos, só que na Vila Belmiro. Para você ver aí os próximos jogos do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, primeiro Campeonato Paulista, né? E o gol do São Paulo, né? O segundo gol do São Paulo foi de jogadas de bola trabalhada, hein? Contou com o erro ali do Pulgar, mas foi jogada de bola trabalhada. E o Luciano, que nunca cruzou com o pé direito, né? Foi bem o Luciano com o pé direito, né? Foi bem, né? E os flamenguistas têm que chorar na cama, né? No travesseiro, que é mais frio. Não existiu pênalti de maneira alguma em cima ali do Arrascaeta. O Arrascaeta valorizado ali, se valorizando. Não existiu pênalti, coisa alguma, tá bom? O Flamengo sempre quer uma ajudinha ali, dos árbitros, né? Sempre quer uma ajudinha. Não houve pênalti, não houve nada. Lance normal, lance legal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha aí, galera, tá bom? Não esquece de deixar o like. Vocês estão esquecendo de deixar o like, hein? O like é muito importante para o crescimento, para o engajamento do nosso canal. Então você não esquece de deixar o like. Deixa o like, que é muito importante, tá bom? Faça isso, você vai estar aí colaborando e ajudando o canal aqui. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.